O sono ele é fundamental para o desenvolvimento de uma infância saudável. Porém, grande parte dos profissionais de saúde acabam negligenciando a saúde do sono. Para começarmos a conversar mais sobre o tema, vamos lembrar que o sono é dividido em 4 partes, ok? A fase 1, que é entre o estágio de vigília e o estágio de sono. A fase 2, que acaba que se mistura com a fase 3, onde é um descanso do corpo, onde param os movimentos dos olhos, são liberados hormônios do crescimento. É um sono bem reparador. E a fase 4, que é onde tem o movimento dos olhos, onde tem a parte dos sonhos, e é liberado alguns hormônios também. Todas as 4 fases são bastante importantes. Porém, quando tem alguma coisa que atrapalha, geralmente a pessoa fica entre a fase 1 e a fase 2, que é um sono leve, e tem a falha na liberação de hormônios, na parte do crescimento, da formação de memória. Então, acaba que se perde uma parte bastante importante daquele sono. Quando tem um bloqueio na qualidade desse sono, no desenvolvimento saudável, em todos os ciclos, que vai de 1 a 4, volta para o 1, vai para o 4, volta para o 2, como é aquele ser humano, vão ter distúrbios associados com a privação do sono, desde uma resistência à insulina, uma hipertensão arterial, doenças no coração, obesidade. Vai afetar o sistema circulatório, podendo ter um AVC tanto isquêmico quanto hemorrágico. E com isso, quando há esse bloqueio, lá na fase 2 não vai estar sendo liberados os hormônios, na fase 3. Então a gente vai ter um aumento de cortisol. O corpo humano vai ficar mais estressado, vai ter um aumento de adrenalina. Porque se tiver um distúrbio respiratório, por exemplo, o corpo vai mandar aquele micro despertar, vai bloquear a passagem de ar e o corpo vai mandar o estímulo com a adrenalina para que desperte. E aí vai ter um aumento de adrenalina, noradrenalina, vai ter um estresse naquele corpo insuportável, vai ter um aumento de ganho de peso, uma maior predisposição ao diabetes tipo 2. Então, assim, vai ter uma desorganizada geral naquele organismo. E aí, Marina, o que nós temos a ver? Por que eu estou assistindo isso? Para ter uma falha nesse sono, para ter um distúrbio do sono, geralmente a gente associa a 2 problemas, ou um fator psicológico ou a distúrbios respiratórios do sono. Sempre vai ser um dos 2? Não necessariamente, ok? Mas são os mais comuns. Quando tem um distúrbio respiratório do sono, há um bloqueio na passagem de ar. Vamos recordar um pouquinho da anatomia, vias aéreas superiores. O ar vai descer, bonitinho, tudo lindinho. Tem uma obstrução? Pode ser um ronco, pode ser uma pequena obstrução, pode ser uma apneia obstrutiva do sono. E como consequência disso, vamos ter uma falha na oxigenação do organismo. E devido a essa falha de oxigenação, o corpo vai mandar um micro despertar. Nem a pessoa mesmo percebe. Geralmente quem vai perceber é o seu parceiro ou a pessoa com quem está dormindo. Porém, ele só vai ter aquela sensação de cansado, não dormir bem, qualquer lugar que tá se encostando tá dormindo, aquela pessoa que tá assistindo aula começa a bocejar. Meu Deus, que menina chata que não para de falar. E nesse micro despertar durante a noite, ele não vai chegar à fase 4, não vai ter um sono produtivo, não vai ter um sono reparador. E para ele despertar, ele vai sempre estar naquele estágio entre vigília e sono. E aí, o corpo vai aumentar o índice de cortisol, o índice de adrenalina, o índice de noradrenalina. E são todos hormônios associados ao estresse. Então, além de não descansar, ele vai estar o corpo mais estressado, vai se esgotando. E com essa pouca oxigenação, o coração vai bombear, vai dar aquele boom quando vier a adrenalina. E esse boom pode liberar placas que vão desencadear um AVC tanto isquêmico como hemorrágico. Necessariamente, Marina? Não, não é necessariamente. Todos são fatores que estão associados com esse distúrbio respiratório do sono, ok? Pode ser que aconteça, provavelmente vão ser pessoas que têm mais chance de acontecer do que aquela pessoa que tem um sono lindo, maravilhoso, o sono dos deuses, ok?
Então, aqui na odontopediatria, qual o nosso papel? Nosso papel vai ser realmente de rastrear. Na nossa anamnese, perguntar como anda o sono de fulano, ele ronca, ele range os dentes durante a noite, ele acorda cansadinho, como está o rendimento escolar, observar se é um respirador bucal e fazer toda uma investigação. Estudos apontam que os pais geralmente não estão cientes em relação à qualidade do sono dos seus filhos. E quando perguntamos, quando eles são questionados, os pais só falam sobre o sono quando eles são solicitados diretamente. Ou então aqueles pais à parte, super atenciosos. Mas geralmente os pais não chegam com esse relato. E aí, quando são questionados, eles associam assim, alguma infecção do trato respiratório, nada muito sério. Então, cabe a nós começarmos a investigar. E aí, qual é o nosso papel enquanto odontopediatra? Vamos começar desde o pré-natal odontológico, como tem uma aula aqui no canal, embaixo vocês conseguem acessar, sobre o pré-natal odontológico. A formação da oro nesse centro de crescimento é importante para o desenvolvimento do suporte ósseo e da formação daquele tubo respiratório de uma forma adequada. Juntamente com isso, vai ser maturado a respiração, a deglutição, e aquela criança vai ter um sistema respiratório melhor formado, melhor desenvolvido. Porém, acontece que nem sempre a mãe consegue amamentar, por diversos motivos que não cabe a nós julgarmos, e sim orientar e respeitar. Quando a criança mama no peito, geralmente ela tem a saciedade da alimentação, a saciedade psicológica e emocional, e é estimulado para o desenvolvimento limpo do corpo humano. Porém, quando a criança mama na mamadeira, ela supre a sua carência nutricional, mas nem sempre supre a carência emocional. Então, ela vai procurar o hábito de sucção em dedo, em chupeta, um paninho, e são hábitos deletérios. Junto com esses hábitos deletérios associados com a não amamentação natural, tem outros hábitos deletérios também, como a oncofagia, morder pontas de caneta, ser respirador bucal, o bruxismo. E todos esses fatores deletérios, eles vão implicar nesse crescimento orofacial, no desenvolvimento das vias aéreas superiores também. Então, cabe a nós diagnosticarmos quando tem um hábito deletério, diagnosticar as consequências deles e agir de maneira interceptativa quando acontecer para corrigir o quanto antes qualquer falha dessa. Por que precisamos pontuar firmemente isso? Quando a criança nasce, até os 2 anos, ela tem um surto de crescimento que vai se manter mais ou menos até uns 6 anos. E depois dos 6 anos, 60% mais ou menos da oroface daquela criança já está desenvolvida para o resto da vida. O segundo boom de crescimento vai ser na puberdade. Então, bebê, 6 anos na idade mista e na puberdade são públicos do odontopediatra. E quando não tem uma interceptação adequada nessa fase da vida, aquele indivíduo vai ter consequências muito mais sérias. E essas consequências dificilmente vão ser resolvidas de uma maneira mais branda, como é na primeira infância ou na puberdade. E aí vão ser usados dispositivos que não são tão confortáveis, como o CPAP, alguns aparelhos ortopédicos, ortodônticos, que vão ajudar na segurar a língua, abrir a orofaringe, ter uma receptação. E lá na frente, se não for tido medidas anteriormente, na primeira infância, na puberdade, a terapêutica ela é uma terapêutica muito mais desconfortável. Pode ser cirurgia ortognática, pode ser o CPAP, alguns dispositivos que estão sendo desenvolvidos por quem trabalha com sono. Mas quando é feito na primeira infância ou na adolescência, nós podemos guiar esse crescimento de uma forma mais adequada. Enquanto não guiado e não resolvido,
pelo menos a gente diminui as consequências. Nosso papel será, lá na anamnese, identificar fatores que podem desenvolver uma apneia obstrutiva do sono ou um ronco, qualquer obstrução das vias aéreas superiores e trabalhar da melhor maneira para que não tenha. Caso tenha, caso nosso paciente relate, tem um soninho agitado, tá muito estressado, acorda muito cansadinho, tem dificuldade de levantar pela manhã, é uma criança que tá sempre enjoadinha, onde se encosta tá dormindo. Geralmente os pré-adolescentes você vai perceber mais isso. Então, nossa função vai ser começar a agir. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos trabalhar primeiro a higiene do sono, vamos observar se é uma criança que tem um padrão facial mais favorável, e o que os estudos dizem, que o padrão, um perfil classe 2 dolencefálico tem muito mais predisposição a ter uma apneia obstrutiva do sono. Então, vamos ter que observar nossos pacientes, nossas crianças, buscar ter uma guia no crescimento, ter uma dinâmica interceptativa e, quando não, acompanhar da maneira adequada. Aquela criança que tem um soninho mais agitado, que tem um distúrbio do sono, ela precisa o quanto antes de uma qualidade de vida melhor. Porque imagina todas aquelas consequências, uma maior chance de um distúrbio respiratório do sono, uma obstrução. Vai que numa obstrução dessa não é liberada adrenalina, o corpo não tem um microdespertar, vai a óbito. Vai que aquela criança tem um AVC, aquela criança tem um diabetes tipo 2. A chance de ter depressão é maior, porque tem liberado também hormônios do estresse. Então, o nosso papel vai ser identificar se aquela criança tem alguma falha no sono. Vamos orientar a higiene do sono, que hoje é um problema muito grande. O acesso às tecnologias, a telas, são muitos estímulos. Orientar os exercícios físicos, porque se aquela criança tem um distúrbio respiratório do sono, é liberado, lá no começo do vídeo, aquela carga de adrenalina, tem o maior chance de ter um AVC, pelo menos que o corpinho dela esteja organizado, esteja resistente. E o exercício físico, além dessa resistência para o organismo, melhorar a respiração em si, também vai melhorar a qualidade do sono pelo relaxamento proporcionado logo após a atividade física. Então, é um trabalho multidisciplinar, gente. Não tem como. A gente vai andar todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, os profissionais de saúde, todo mundo, pronto para ter uma melhor qualidade do sono, ok? Então, vamos ter um protocolo de higiene do sono, observar o padrão facial daquela criança, ver se tem um padrão facial que vai proporcionar uma dificuldade na passagem do sono. Vamos liberar o caminho, vamos abrir espaço, trabalhar com avanço de mandíbula, fazer toda a mecânica que sejamos capacitados. Ah, não sou capacitado? Tem uma galera, a gente vai trabalhar de forma multidisciplinar, encaminha para quem é especialista em ortopedia funcional dos maxilares, encaminha para ortodontista. Vamos todo mundo trabalhar em equipe, para que o trabalho ele seja de uma forma mais eficaz. E trabalhando em equipe, não podemos deixar de falar da fonoaudiologia também, ok? Geralmente o médico que vai trabalhar vai ser o otorrino. O neuro também vai estar envolvido. Em alguns casos, o psiquiatra também. Por quê? Um sono ruim, além de tudo aquilo que foi falado antes nas obstruções respiratórias, também uma criança que dorme mal, não é uma criança que dorme pouco, é uma criança que dorme mal, que ela pode dormir mal, tanto dormindo pouco quanto dormindo muito. Mas se ela não tem qualidade do sono, ela é uma criança que tem muito mais dificuldade na interação social, tem mais dificuldade no desenvolvimento, o crescimento dela não foi de uma forma adequada. São crianças que têm mais predisposição a ter depressão, são crianças que têm uma chance de obesidade maior, são crianças que têm uma falha naquela saúde dela. Então, ela precisa de uma atenção, precisamos saber identificar fatores de risco, precisamos saber identificar quando aquele sono está ruim e interferir. E também saber onde nos cabe, onde temos capacidade,
para agir e quando é o momento de caminhar de mãos dadas com os outros profissionais de saúde. Se há uma suspeita, podemos indicar a criança para clínicas do sono. Tem os médicos do sono que geralmente são os otorrinos. E o exame padrão ouro para identificar os distúrbios respiratórios do sono é o exame de polissonografia. São colocados eletrodos no corpo e são identificados momentos que tem uma obstrução das vias aéreas, vai ser identificado quando teve aquele micro despertar, e aí vamos analisar onde está ocorrendo a falha que está trabalhando aquele sono, ok? Então foi isso, o que a gente tinha para conversar por hoje era dar um alerta, um panorama geral, explicar o que é odontologia do sono, reforçar o nosso papel enquanto dentista que atende criança no rastreio de doenças do sono e abrir uma luz de uma necessidade de uma multidisciplinaridade e de uma integração dos profissionais de saúde. Tchau, tchau, pessoal! Tá ficando o meu e-mail, estão ficando os meus contatos. Qualquer dúvida, comentem aqui no vídeo, mandem e-mails, que vamos trocar experiências e espero que as nossas crianças respirem melhor, que nossas crianças vivam melhor e durmam nos braços de Orfeu.